E aí pessoal, beleza? Eu sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre o livro Ser Abstêmio. A gente vai conversar sobre ele porque ele é um livro muito legal, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. E talvez eu faça até mesmo uma leitura dele. Não sei se eu vou ler todo, não sei se eu vou ler pontual, mas hoje eu quero falar sobre um capítulo no livro que eu vou ler para vocês e de repente a gente fala um pouquinho, tá bom? Que ele tem bastante coisa legal aqui. Mas se preparem para uma leitura densa, prolixa, muito poética e subjetiva. Pois bem, vamos lá. O que representa a abstinência como princípio? As premissas deste drama tratam de forma alquímica todo o elemento, todas as essências e as vibrações da abstinência como princípio espiritual, religioso, pessoal e coletivo. Para que haja inserção de entendimento, é necessário antes que sejas um abstêmio e ou tente, permitindo-se, já que determinado e ou ao acaso está aqui. Lembrar em honesta intimidade particular e interior qual e como foi a sua mais intensa presença de negação para aquilo que em ciência e gnose já não saberá e não poderá ter. Portanto, qual e como foi o seu comportamento? Feito isso, diga-me, qual o tempo ao ciclo atemporal nela, dela e com ela presente? Isso mesmo, meus caros, é o que nos afastará e ou aproximará para que se inicie talvez as iniciativas para o entendimento do que é, por fim, o princípio da abstinência. Percebam também como aplicaremos as linguagens nestes ensaios. Eles poderão parecer dicotômicos, contraditórios e redundantes, pois de fato são, e precisaremos juntos adentrar nestas impermanências para, quem sabe, despertando, possamos em revelativas abstêmias triunfar ao segundo real entre os estados do ser e do ter. Como princípio, saber cósmico e de aplicação senciente do indivíduo para as unidades. Passado superado, encontramos os primeiros sinais que Oxalá proverá aos louros gozo do fértil. É preciso, também, que o indivíduo em sua singularidade esteja em constante prática de alguma ciência, crença, metodologia direcionada ao princípio por sua qualidade positiva. Vejamos, este que vos ora nada mais é do que um imitador de referência espelhativa, e isso é tão natural como quaisquer outras neoformações entre os estados em processo unigênitos de graça originador. Dentro disso, há também qualidade em obediência leal para a ordem, lei e justiça presencial. E isso nos atende em um disciplinado meio em prol coletivo e de natureza maior. Caracterizando o álcool e as drogas como tema central, gozo, portanto, destas para demandas vindouras de outrora invocadas. Nossa perspectiva tem como colo a obsessão e a compulsão como leite, sendo a abstinência a ruptura deste cordão umbilical. As fases perceptíveis nos dão as graças de outras chances, que, anulando o karma, e é aqui que iniciamos as explanações para o que representa o ser abstêmio. Se há algo no mistério da fé, além do serviço, esse mistério também está na renúncia. Portanto, diferente de atos impulsórios, é na razão emotiva que se alimenta o pão. Vemos o seu nome em infindáveis semânticas, ora sacrifício, ora castidade, ora por mais horas vemos tantas novas horas. E isso não é de agora. Temos os sadhus, os ascetas, os monges, os padres e etc. Toda presença mística invoca, intenta, preceitos que se traduzem em vontade ligado à abstinência. É importante separar bem que a abstinência qualifica-se em sua maior parte para aquele que já gozara de tal experiência, e não o contrário. Não dá para ser abstêmio de uma ilusão e ou fantasia. Ela pode sim existir, mas daí é uma qualidade de abstinência psíquica, energética, espiritual
e ou de qualquer natureza provocativa e impulsos obsessivos para então saciar a compulsiva de última memória. Havendo compreendido tais fenômenos, passamos por vez para algumas reflexões e de primárias libertações pela abstinência consciente. Pois então, vocês viram o nível da complexidade do texto, o nível da dramatização poética, romantização, o teor quase que desconexo de um sentido, né? Porque eu habito nesse livro entre os polos visíveis e invisíveis, entre tudo que é concreto e tudo que é imaginativo, né? Vamos colocar dessa maneira. Porque o universo do álcool e da droga, quando ultrapassado, né, e habitando assim num limite de fundo de poço, é muito comum as questões de alucinações ou degradação completa do organismo, né, de tudo aquilo que é orgânico, sem ainda retratar as questões, seria tudo orgânico num resumo do corpo, neurológico, hormonal, celular e etc. Mas o que eu trago nessa reflexão é que eu coloco a abstinência como um princípio que posteriormente se transforma em algo positivo. Tanto que eu tenho também nesse vídeo, no canal compartilhado, diversas relações da abstinência, e eu fiz um pontual, um temático, explicando a diferença entre a abstinência negativa e a abstinência positiva, que foram traduções que eu acabei adotando e desenvolvendo em cima desse livro. Então, por mais poético, prolixo que sejam algumas passagens do livro, dá pra gente trabalhar em cima dela. Aqui o que eu trago nesse momento, nesse capítulo, é exatamente isso. A importância de entender que a abstinência ela se tornará um princípio positivo em algum momento e que ela exige uma necessidade de abstinência continuada e que, inclusive, a abstinência ela existe com outros nomes em várias linhas de teor evolutivo, né, entre aspas, de melhoria, seja isso de cunho religioso, espiritual, até mesmo científico, né? Se a gente trazer para uma qualidade celular, conforme eu me alimento de uma forma mais nutrida, mais saudável, mais pura, entre aspas, o meu organismo, obviamente, se tornará o mesmo. Então, tudo é um reflexo quântico. Mas até que isso seja compreendido, é importante passar por algumas etapas, algumas graduações, algumas concepções mais lúcidas e conscientes, né, propriamente dita. E outra coisa importante, né, para a gente fechar aqui esse capítulo, é o aspecto de ter a necessidade de ser uma pessoa, então, que usou álcool e droga, que está no nível do vício, da dependência, para então o próximo estágio, que seria de abstinência, sobriedade. Porque quaisquer outras coisas que possam gerar também a questão de vício, de dependência, de apego, todas as pulsões, todos os estímulos, todas as respostas que possam gerar ali, né, uma manifestação no corpo de uma qualidade obsessiva e compulsiva, quando não no aspecto do álcool e da droga, ela também existirá, mas ela será então participada de uma outra maneira. Mesmo que seja tudo oriundo de uma mesma fonte, né, de um mesmo núcleo, vamos colocar dessa maneira, é importante saber separar e é importante saber como atuar nos aspectos que diferenciam cada nível de vício. Eu acho que ficou um pouco confuso, né? Mas resumindo, quando o assunto é álcool e droga, ele pode ser executado de uma maneira. Então a minha conversa ela sempre está voltada a quem tem o uso do álcool e da droga e começa então um processo de recuperação, e muito mais do que tudo isso é a sustentação desse processo de abstinência. E todas as outras características que também
partem para um estado real, seja qual for o nível de dependência, de vício, de adicção, ele também pode ser, ele também deve ser, se estiver causando mal, tratado e trabalhado de uma maneira específica, porque o estado final do uso de álcool e drogas, ele traz muitas outras consequências que muitas vezes exigem um outro tipo de tratado, né? Vamos colocar dessa maneira. E é o que eu trago no livro, e essa é a importância, né, de entender o princípio da abstinência e a separação nesse momento do livro e nesse momento da conversa, para então, único e exclusivamente as pessoas que usufruíram do álcool e da droga de forma excessiva e abusiva, para então, posteriormente, conseguir atuar em cima de um discernimento com outras características que daí sim farão parte de uma totalidade do vício, da dependência, enfim, de qualquer aspecto aí que acabam existindo em todas as pessoas. Mas é interessante que existem assim etapas, né, que depois se encontram e depois se diferenciam. Mas basicamente isso. Então a gente fica por aqui hoje. A gente vai conversar bastante sobre o livro, eu vou deixar isso como evidência agora também aqui no canal. E se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma mensagem, uma sugestão, fica à vontade. Valeu!